Olá pessoal! No vídeo de hoje será uma continuação sobre as peruas mais famosas que passaram por aqui. Listamos 8 das que surgiram no Brasil nos anos 90. 1. Ford Royale. Nada mais é do que uma Volkswagen Quantum com algumas modificações estéticas para poder se adequar à gama de veículos da Ford. Vale lembrar que isso aconteceu graças à Autolatina, joint venture entre Ford e Volkswagen, que vigorou de 1987 até 1995, lançada no ano de 1992 junto com o sedã Versailis, derivado do Volkswagen Santana. Chegou apenas em carroceria duas portas, como uma homenagem à Belina, mas em 1995 se rendeu e recebeu as 4 portas devidas. Apesar de ter melhor acabamento e aspecto mais luxuoso que a perua original da VW, por ser mais cara, acabou vendendo sempre menos que a irmã, vendida com duas opções de motorização AP, 1.8 e 2.0, primeiramente com carburador e depois com injeção eletrônica em 1993, a etanol ou gasolina. Ela desfilou requinte charme no mercado até a chegada da sua sucessora, a Ford Mondeo Wagon, em 1996. 2. Chevrolet Omega Suprema. A mais luxuosa da nossa lista é a primeira Chevrolet. A Suprema é um carro tão difícil de se ver, em bom estado de conservação, nos tempos atuais que, caso encontre uma por aí, é um belo pé de meia para o seu futuro, com adjetivos para se tornar uma futura clássica colecionável. A perua derivada do luxuoso Ômega é tão legal que fica difícil falar sobre ela em tão poucas linhas. Ela chegou ao mercado em 1994 com a missão de substituir a clássica Chevrolet Caravelle e talvez só não tenha conseguido o mesmo nível de idolatria da irmã mais velha por conta do custo para se manter uma. De projeto europeu, a Station Wagon trouxe às lojas um carro de proposta familiar clara, acabamento de primeira linha, espaço interno generoso e mecânica de primeiro mundo. O porta-malas tinha incríveis 540 litros de volume para bagagem. A tração estava no lugar certo para quem gosta de uma direção mais esportiva, na traseira, e a suspensão contava com um sistema de nivelamento pneumático constante, ou seja, a traseira sempre se mantinha na altura certa independente da carga. Vendida em 4 versões de acabamento em sua curta vida no país, de 1993 até 1996, teve também 4 opções de motorização, incluindo uma 2.0 4 cilindros a etanol. Dedicada inicialmente a taxistas e frotistas, a versão topo de linha, a Diamond vinha com motor Opel 3.0 de 165 cavalos e tinha 2 opções de câmbio, um manual de 5 marchas ou automático de 4 marchas. A lista de itens de série deixa muito novinho tímido. Apliques que imitam madeira nas portas e no console do câmbio, bancos com acabamento em couro, rodas de 15 polegadas, lanternas traseiras fumê, aerofólio traseiro, retrovisor interno fotocrômico, vidros e travas elétricas, painel digital e computador de bordo. Outro motor importante foi o 4.1, derivado do Opala, mas com belos upgrades. Segundo consta, engenheiros da Lotus retrabalharam o conjunto, reduzindo o peso de componentes, projetando novos dutos de admissão e escape e uma injeção eletrônica moderna Bosch Motronic 2.8.1. Com isso,
O novo propulsor passou a gerar ótimos 168 cavalos de potência, e o torque chegou a 29,1 kgfm a 3.500 rotações por minuto. Essa configuração foi usada em duas versões de acabamento, CD e GLS. 3. Chevrolet Corsa Wagon. Segundo o Chevrolet da lista, a perua Corsa Wagon merece seu lugar de destaque entre as melhores peruas dos anos 90, lançada em 1997 e derivada do hatch Corsa. Chegou ao mercado automotivo da época com duas variações do motor 1.6, uma 8 válvulas, 92 cavalos, e outra 16 válvulas, 102 cavalos, sempre com câmbio manual de 5 marchas. 2 anos mais tarde, recebeu também uma opção de motor 1000 também com cabeçote de 16V e apenas 68 cavalos, oferecida em 3 versões de acabamento, GL, GLS e Super. Tinha como principais trunfos o design bem resolvido, pegada esportiva e um enorme porta-malas de 401 litros, porém, com as baixas vendas no início dos anos 2000 e com a chegada da minivan Meriva, a perua Corsa Wagon deixou de ser produzida em 2002. 4. Palio Weekend, a station wagon de maior sucesso do Brasil, ouso dizer, foi a Fiat Palio Weekend. Não tinha como ela ficar de fora da nossa lista, inicialmente com variantes focadas em conforto, esportividade e até um pouquinho de luxo, nas versões 1.5 MPI, 1.6 16 válvulas MPI, Style 1.6 16 válvulas MPI e Sport 1.6 16 válvulas MPI. Ao longo tempo vendeu mais do que água. Entre os seus destaques estavam a facilidade de manutenção, espaço interno e preço competitivo. Com a mecânica 1.5 MPI, a perua tinha apenas 77 cavalos, mas não parecia, pois o rendimento na cidade era satisfatório. O consumo de cerca de 9 km por litro era um trunfo. Já com o conjunto 1.6 16V o desempenho era melhor, 106 cavalos. No entanto, o consumo era pior, 7,5 km por litro. Mas era o torque de 15,1 kgfm que deixava a perua esperta no uso urbano, mas a principal versão da perua chegou somente na virada de 1999 para o ano 2000. A Palio Weekend Adventure chegou ao mercado com motor 1.6 8 válvulas de 92 cavalos e 13 kgfm de torque, um intermediário entre os anteriores, e com consumo melhor, 10,2 km por litro de gasolina, com suspensão mais alta e reforçada, quebra-mato na dianteira e apliques plásticos na carroceria. Inaugurou um segmento inexplorado até então, o de veículos urbanos aventureiros. A Station passou por 4 facelifts até deixar o mercado em 2020. Segundo a Fiat, foram fabricadas mais de 530 mil unidades da Palio Weekend ao longo dos seus 23 anos de existência. 5. Chevrolet Ipanema. A Chevrolet Ipanema foi uma perua da General Motors que fez sucesso entre os anos de 1989 e 1997. O modelo, derivado do Chevrolet Cadete, foi a terceira perua da marca americana no mercado brasileiro e teve 2 ou 4 portas. Quando chegou ao Brasil, a Ipanema seguiu as anteriores Chevrolet Marajó e Chevrolet Opala Caravelle, mas ao sair de cena, deixava como companheiras a Chevrolet Corsa Wagon e, pouco antes, a Chevrolet Omega Suprema. Fazendo ligação entre o passado das peruas da Chevrolet e o futuro, ela conviveu com a Chevrolet Astra Wagon,
Astra Carava, e era um projeto da Ada Opel AG, de Russelsheim, Alemanha. Lá era conhecida como Opel Kadett Carava, compartilhando muitos itens com o Kadett. A Ipanema introduziu a perua intermediária na gama da GM, algo que a própria montadora sentia há muitos anos, mas especialmente ao desistir da perua Monza, que chegou a ter projeto. 6. Ford Escort SW. O Escort foi um carro revolucionário desde a sua chegada ao Brasil, em 1983. Com a missão de substituir o Corcel 2, o Escort era o primeiro carro mundial da marca no país, estreando soluções interessantes, como motor transversal e suspensão independente nas 4 rodas. Rapidamente conquistou o público, vendido somente em versão hatch. Teve sua versão XR3 como um marco dos anos 80 e 90, mas só ganhou uma carroceria nova em 1989, quando o sedã Verona chegou ao mercado. Mas faltava uma variante perua no seu portfólio, porém, com o advento da Autolatina, como expliquei anteriormente, a marca do oval azul estava proibida de produzir um carro para competir com a perua Paraty, e foi somente com o final dessa união que a Escort SW chegou, em 1997, fabricada na Argentina e com componentes vindos da Europa. A Ford Escort SW conquistou o público por ser moderna, andar bem e, claro, ser bonita. Com porta-malas de 385 litros, 4 portas, enquanto a Paraty só vinha com 2, e motor Zetec 1.8 16 válvulas de 115 cavalos. Chegou a vender mais que o Escort hatch em algumas oportunidades, mas com a chegada do EcoSport o mercado mudou e as vendas caíram. Chegou a compartilhar mercado com a Ford Mondeo até 1998, mas deixou de ser fabricado em 2003, sendo a última perua da Ford no Brasil. Sua versão de topo GLX tinha ar-condicionado de série, direção com regulagem de altura e travas elétricas. Como opcional, era possível incluir teto solar, toca-fitas, vidros elétricos e rodas de liga. 7. Fiat Tempra SW. Em abril de 1990 os europeus conheciam a perua que atendia pelo nome de Tempra SW, que tinham os mesmos itens de série do Tempra Sedan, com a diferença de ter mais porta-malas à disposição. Para 1991 a Fiat passa a oferecer na linha Tempra a opção de câmbio automático de 4 marchas e uma inédita versão com tração nas 4 rodas para a Tempra SW. No ano seguinte as melhorias agora se concentravam no motor, que ganhavam injeção eletrônica e catalisador que não visavam exatamente o ganho de potência, mas sim a eficiência energética dos novos componentes. Já para o final de 1995, a Fiat apresenta a versão perua do Tempra, a Tempra SW, que já tinha 5 anos de vida no mercado europeu. A demora se deve à taxa de alíquota de importados que só veio ter uma redução a partir de 1995. O visual da Tempra SW não agradava muito, pois era muito retilíneo e considerado por muitos bastante desarmônico. Mas o bom espaço interno e a boa capacidade do porta-malas eram os seus maiores motes de venda. A princípio a Tempra SW vinha com um motor 2.0 litros de 8 válvulas que rendia 115 cavalos, que era significativamente mais potente que o nosso, devido a alterações e o fato de que a versão europeia usava injeção multiponto. Ela também tinha um detalhe exclusivo: um painel digital que não existia no Tempra Sedan. A suspensão da SW era idêntica à do Tempra italiano,
sendo diferente do nosso modelo que recebia uma série de alterações para se adequar ao nosso piso danificado, o que acabou por se tornar melhor do que a versão adaptada para nosso piso depois de alguns testes. 8. Fiat Marello Weekend, perua mais polêmica dessa lista. A Fiat Marello Weekend não tinha como não figurar entre as melhores peruas dos anos 90. Mas você já ouviu que ela é uma bomba, não é verdade? Pois bem, ela até foi em alguns casos, num misto de erro estratégico da Fiat com a falta de preparo de mecânicos na época em que ela chegou ao mercado. De projeto italiano e importada de lá, a perua Marello Weekend chegou ao Brasil em 1998. Junto com a versão sedã com a missão de substituir o Tempra, que também era vendido nas mesmas carrocerias, os modelos traziam para o mercado muitas tecnologias desconhecidas para o nível de preparo dos profissionais da época. Não por culpa deles, mas sim porque o Brasil vivia um momento de reabertura das importações e os veículos vendidos por aqui até meados dos anos 90 tinham tecnologia defasada. Assim, muitos usavam óleo de especificação errada no veículo e até faziam gambiarras para trocar a correia dentada do modelo, que era um processo extremamente trabalhoso se comparado ao dos veículos comuns. Fora isso, a Fiat cometeu o erro de não tropicalizar o manual do proprietário. Basicamente, só o traduziu, dando a indicação de que a primeira troca de óleo seria somente aos 20.000 km, algo impensável até os dias de hoje. Resultado: os motores 5 cilindros de 2.0L, 127 cavalos por 142 cavalos, e 2.4L, 160 cavalos, começaram a falhar, apresentar acúmulo de borra de óleo em suas galerias, travamento de comando variável e por aí vai. Houve casos de motores travados antes da primeira revisão do veículo. A montadora corrigiu a falha, mas já era tarde demais e a fama de bomba ficou. Curiosamente, quem deixou de fazer as revisões na concessionária desde o início e seguiu um plano de manutenção mais moderado, com trocas a cada 7.000 km e respeitando a especificação do lubrificante correta, não tiveram problemas com o carro. Há motores, inclusive, que rodam até hoje sem nunca terem precisado de retífica. Mas aí, depois de tudo isso, como a Fiat Marello Weekend consegue ser uma das melhores peruas dos anos 90? Pois bem, explico. Ela trouxe novas tecnologias para o mercado, design esportivo, desempenho acima da média e fez com que concorrentes do mercado se mexessem para trazer produtos melhores e mais atualizados para o mercado. Vale ressaltar que, nos tempos atuais, o Marello nas carrocerias sedã e Weekend passou a ser um veículo cultuado e bastante valorizado no mercado de usados. Portanto, se achar uma por aí bem revisada e com documentação em dia, pode abraçar sem medo e fazer as manutenções do carro sem preocupação. O pior já passou. Bom pessoal, deixe aqui nos comentários qual perua você mais gosta ou não. Até o próximo vídeo.